Então, gente, já temos então nossos dados carregados, e então nesse momento a gente percebe que a gente tem um volume de dados bem razoável aqui para manipular. Então o primeiro recurso que a gente vai trabalhar nesse sentido de organizar um pouquinho melhor nossa visualização é o recurso filtro da planilha Excel, tá? Ou planilha ODT, o que quer que você esteja utilizando nesse momento. Tá? Basicamente, então, eu vou clicar na opção Dados, na guia Dados do Excel, e vou selecionar, deixa eu voltar primeiramente aqui para a célula 1, né, que é o local onde está o meu cabeçalho. Na célula 1 eu vou clicar na opção Filtro. No momento que eu seleciono a opção Filtro, vocês podem perceber que ele adicionou umas setinhas do lado de cada coluna, né? A partir dessa setinha, eu posso, a partir desse momento, fazer filtragem e também ordenação dos dados. Vamos começar pela filtragem. Digamos que eu queira selecionar para visualizar somente os dados relacionados a empresas estatais. Então, eu quero ver os créditos que foram conferidos a empresas estatais. Quando eu seleciono aqui, né, somente empresa estatal, e dou um OK, veja, ele passa a mostrar somente as linhas que tenham o tipo do interessado como empresa estatal. Tá joia? Os dados continuam aqui, ele simplesmente escondeu as demais linhas, né, da nossa planilha. Deixa eu mudar, não, eu quero selecionar somente Estado. Então, eu desmarquei a empresa estatal e marquei agora a opção Estado. Então, ele vai mostrar para a gente somente as opções ligadas a Estado. Puxa, mas digamos que a gente queira combinar filtros. Então, por exemplo, eu quero mostrar somente contratos de municípios. Então, eu seleciono a opção município. E agora eu quero mostrar somente contratos que sejam acima de um valor qualquer. Então eu vou clicar aqui no filtro de valor. Não vou selecionar valor a valor, eu vou usar um filtro de número. Dado que essa coluna é uma coluna numérica, eu posso utilizar regrinhas. Por exemplo, eu quero utilizar a regra do é maior do que. Eu vou clicar no é maior do que e ele vai perguntar qual é o valor que eu quero utilizar para filtrar os dados. Então, por exemplo, eu quero somente contratos acima de 100 milhões. Posso trocar a expressão também. Em vez de maior do que, eu posso fazer maior ou igual. Menor do que, igual a que. Tá certo? Então, eu vou pegar o maior ou igual a 100 milhões. Então, nesse momento, ele só está mostrando operações de crédito realizadas por municípios, né? Eu escolhi no tipo de interessado só município, e no valor agora eu escolhi como regra somente contratos acima de 100 milhões. Então, aqui eu tenho somente então, os contratos que me interessam. Tá joia? Vou limpar os filtros aqui. Vocês vão perceber que eu tenho aqui em cima a opção limpar. Então ele vai retirar os filtros que eu apliquei no momento. Para avançar um pouquinho mais, digamos que eu queira trabalhar também a ordenação dos dados que eu estou vendo na minha planilha. Puxa, eu já vi que eu posso filtrar para diminuir a quantidade de linhas, mas eventualmente eu queira mostrar numa determinada ordem. Por exemplo, eu quero mostrar os contratos ordenados pelo valor dele. Então eu vou clicar aqui na setinha da coluna valor e posso mudar a ordenação. Por exemplo, eu quero mostrar primeiro os com maior valor. Então, em ordem decrescente de valor. Vou clicar na opção classificar do maior para o menor. E nesse momento, então, ele apresenta contrato a contrato, certo? Agora ordenado pelo valor de forma decrescente. Tá joia? Puxa, mas se eu quiser combinar critérios na ordenação. Por exemplo, eu quero mostrar primeiro os contratos de empresas estatais, ordenados pelo valor, depois os contratos por estado, né, feitos junto à unidade federativa, ordenado por valor, e assim por diante. Como é que eu faço? Eu quero combinar dois critérios de ordenação. Nesse momento, então, a gente vai usar o recurso classificar. No recurso classificar,
eu consigo criar mais do que uma condição de ordenação. Tá legal? Então vamos lá. Como é que funciona aqui? Primeiro, ele já diz aqui que existe um critério de ordenação que é pelo valor. Tá certo? Eu vou excluir esse critério. E vou criar outros critérios. Eu vou clicar aqui em adicionar nível. Vou indicar qual coluna eu quero ordenar. Eu quero ordenar pelo tipo de interessado. Então, vou escolher aqui tipo de interessado. Que ordem que eu quero mostrar? Puxa, eu quero fazer em ordem crescente. Então, primeiro empresa estatal, depois estado, depois município. Ótimo. Mas eu quero adicionar mais um critério de ordenação. Eu quero usar a coluna valor, certo? E quero mostrar os contratos de forma decrescente. Tá certo? Então, são dois critérios que eu estou utilizando. Vamos ver como é que vai ficar a planilha? Então, nesse momento, veja, ele está listando primeiro os de empresa estatal. Por quê? Porque eu pedi para ele ordenar de forma crescente o tipo de interessado. Então, empresa estatal, estado, lá na frente vem município. Valores. Puxa, então para cada tipo de interessado eu quero que ele ordene de forma decrescente. Então ele está ordenando aqui, né? E mostrou 33 bilhões, o maior contrato de empresa estatal, 19 bilhões. Depois vem Estado, 223 bilhões, 93 bilhões e assim por diante. Então a gente pode trabalhar, né, com a função classificar para poder combinar vários critérios de ordenação e deixar os dados contarem para você o que você quer saber. Tá legal? Vou avançar um pouquinho mais. Digamos que eu queira trabalhar um indicador de que contratos eu quero auditar. Tá legal? Por exemplo, eu quero que ele indique para mim os contratos de municípios que sejam superiores a um valor qualquer, por exemplo, 300 milhões, eu quero que ele indique para mim que esse contrato tem que ser auditado. Puxa, como é que eu faço para indicar, então, para a pessoa que vai receber essa planilha, quais daqueles contratos devem ser auditados? Eu posso usar uma função de teste lógico, de teste de condição, e fazer o preenchimento de uma coluna de acordo com um teste que eu quero fazer, tá certo? Como é que eu vou fazer o uso desse recurso? Primeiro, eu vou criar uma nova coluna na minha planilha, tá? Como é que eu vou fazer para criar uma nova coluna? Eu quero criar ela logo depois do valor. Então eu vou clicar sobre a coluna J, tá certo? Cliquei sobre o J, botão direito vai abrir um menuzinho, e eu vou clicar na opção inserir. Então nesse momento eu acabei de criar uma nova coluna na planilha. Vou chamar essa coluna de auditar. E a regra que eu quero apresentar aqui é, por exemplo, que sejam indicados para auditoria os contratos acima de 300 milhões. Então eu vou fazer esse teste lógico aqui, usando uma função do Excel, a função C. Então vamos lá, eu já entendi que para eu indicar para o Excel que ele tem que fazer alguma operação ou executar uma função, a primeira coisa que eu tenho que fazer é indicar o sinal de igual, tá certo? Agora eu vou digitar o nome da função que a gente vai utilizar hoje, que é a função C. Inclusive ele já apresenta para mim aqui na lista de função C e algumas variações desse C, né? A gente já entendeu também que após o nome da função eu tenho que abrir parênteses para começar a informar os argumentos daquela função. Então veja, ele está indicando para mim que os argumentos são, primeiro, um teste, depois, o valor que tem que ser apresentado caso esse teste seja verdadeiro, e depois um valor que ele tem que retornar caso o teste seja falso. Qual que é o teste que eu quero fazer? Eu quero olhar para a coluna valor, tá certo? Nesse caso aqui, a coluna valor é a coluna I, então eu vou pegar o primeiro valor da coluna I, que é o I2, linha 2, né? E vou perguntar se esse valor que está no I2 é maior do que 300 milhões. Tá certo? Então o teste é,
Se I2 for maior do que 300 milhões, tá certo? Já informei meu teste lógico. Agora eu tenho que informar o segundo argumento da função. Então tem que primeiro colocar um ponto e vírgula para dizer que eu encerrei o primeiro argumento, o teste lógico. Agora ele está pedindo para mim, puxa, que valor que eu tenho que mostrar aqui caso o teste seja verdadeiro? Eu quero que ele imprima para mim a palavra sim. Então eu vou abrir aspas, porque eu vou escrever uma palavra, né? Escrevo sim, fecho aspas. Legal, e se não for maior do que 300 milhões? Ponto e vírgula, escreva para mim não. Tá certo? Agora eu tenho que fechar, né, a função, abrir parênteses, já informei os argumentos, agora eu tenho que fechar parênteses, vou dar um Enter. Então, nesse caso, ele está indicando o seguinte, ó, puxa, se o valor que está em I2 for maior que 300 milhões, imprima assim. Mostrou que é verdade, né? A gente está com o valor de 33 bilhões. Como é que eu faço para repetir essa função em todas as linhas? A gente já viu isso, né? Basta colocar o mouse no cantinho inferior direito, vocês vão perceber que o ponteirinho do mouse mudou, né? Virou uma cruzinha. E agora eu vou dar 2 cliques. Ele vai repetir essa função para todas as linhas na sequência. Tá? Vocês vão perceber aqui que ele imprimiu alguns nãos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 170 milhões. Puxa, o nosso teste era para indicar os contratos acima de 300 milhões, né? Nesse caso, não é maior que 300 milhões, então ele imprimiu o não, de acordo com a nossa fórmula, tá certo? Essa função C é uma função bastante relevante, vocês possivelmente vão utilizar bastante, tá? Para fazer alguns tipos de apuração e avaliação dos dados que vocês têm. Tá? Puxa, eu quero sofisticar um pouquinho mais. Eu quero que audite somente os contratos acima de 300 milhões, mas de municípios. Dos outros entes eu não quero auditar. Então veja, eu vou ter que fazer 2 testes. Não basta só testar o valor do contrato. Eu também tenho que verificar se o tipo de interessado é município. Eu vou ter que sofisticar um pouquinho mais minha fórmula. Tá? Nesse momento ele está perguntando somente uma questão, né? Se I2 é maior que 300 milhões. Eu vou ter que fazer o uso agora de um outro recurso. Eu vou ter que, na verdade, testar 2 condições. Que função que eu posso utilizar para testar mais do que uma condição? A função E. A função E permite com que eu informe mais do que uma condição. Se todas essas condições forem verdadeiras, ele vai retornar verdadeiro, se não falso. Tá certo? Eu poderia também fazer uso de outros recursos para testar mais do que uma condição. Por exemplo, a função OU. Então, se o valor da coluna X for igual a alguma coisa, ou o da coluna Y for igual a alguma coisa, retorna verdadeiro. Então, se uma das condições for verdadeira, está valendo, ele vai retornar verdadeiro. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente tem que ter 2 condições verdadeiras. Tipo de interessado, município, e valor acima de 300 milhões. Então, eu vou ter que usar uma função dentro de outra função. A gente vai ter que alinhar a função. Então, já tenho o meu C. E agora, aqui no teste lógico, né, que é o primeiro argumento da função C, eu vou ter que chamar uma outra função. A função E. A função E, basicamente, pede para eu informar os testes que ela tem que fazer. Então, o primeiro teste é, se o valor for maior do que 300 milhões, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Segundo teste que eu quero que ele faça, deu um ponto e vírgula, né? Eu quero também verificar se o tipo de interessado é igual a município. Tem que digitar exatamente certinho aqui como está lá, tá? Município. Então esse é o teste que eu quero que ele faça, tá? Testar a célula I2 e a célula C2, tá joia? Então esse é o teste que eu precisava fazer na minha função C. Legal, o que ele tem que retornar se for verdadeiro? Sim. Ponto e vírgula. Caso seja falso, eu quero que ele retorne
Não. Tá legal? Vou fechar agora a minha função. E agora vamos ver o resultado. Veja, eu vou dar 2 cliques aqui para ele repetir isso em todas as linhas, né? Puxa, esse valor aqui é maior do que 300 milhões. Por que que ele retornou não? Porque a gente pediu na fórmula, né, que teste esse valor, ok, mas também que teste o conteúdo da C2. Veja, C2 tem que ser igual a município para ser sim, senão ele vai retornar não. Tá legal? Deixa eu descer um pouquinho mais aqui, ou deixa eu pegar aqui os tipos de operação, desculpa, tipo de interessado, município. Então aqui, ó, veja, aqui funcionou direitinho, né? Esse valor aqui é acima de 300 milhões e o tipo de interessado é município, né? Tá cheio de sim aqui. Veja, aqui ele imprimiu não. Por quê? Porque a condição que a gente colocou é de que o valor tinha que ser maior do que 300 milhões. Então 300 milhões não é maior do que 300 milhões. Se eu quisesse considerar também o 300 milhões, eu teria que colocar igual junto aqui, tá? Então seria maior ou igual a 300 milhões, tá? Não é o caso, eu vou deixar a fórmula como estava antes. Tá? Então, aqui a gente testou 2 valores para retornar algo na função C. Então, a gente trabalhou primeiro a função C, né, para fazer teste de hipóteses e executar uma ação de acordo com o teste de hipótese. Depois a gente viu que a gente pode colocar uma função dentro da outra, a gente pode alinhar funções, e a gente usou uma segunda função, então, que é a função E, para fazer um teste de hipótese. Tá joia? Está sofisticando um pouquinho mais os recursos aqui que a gente pode utilizar mais à frente para brincar com os dados no Excel. Tá legal?